E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estar trazendo um novo vídeo para o YouTube, que dessa vez a gente vai aprender sobre como criar gráficos nativos para os nossos aplicativos iOS, beleza? Então trouxe aqui um exemplo aqui, de um aplicativo projeto que a gente vai fazer hoje juntos. Bom, basicamente explicando então, só para deixar vocês a par, o Swift Charts, ele é uma biblioteca do Swift, Swift UI, para a gente fazer gráficos nativos no iOS. Então com eles a gente consegue fazer gráficos bonitinhos, sem ter que fazer maracutaias ou coisas do tipo. E como ele é nativo do iOS, não é muito difícil a gente encontrar os Swift Charts por alguns aplicativos da Apple. A gente tem, por exemplo, o Nap Saúde, ele é repleto de gráficos. Então, assim, todo lugar vai ter gráficos naquele aplicativo. Gráficos sobre saúde, essas coisas assim. E também outro exemplo de aplicativo nativo da Apple que tem é o aplicativo Bolsa, né? O aplicativo Bolsa tem diversos gráficos, né? Já que é um aplicativo do Bolsa. Duvido, por mais que ninguém use esse aplicativo, acho que nunca vi ninguém de fato usar esse aplicativo. É um aplicativo que tem vários gráficos, então, tipo, isso é bem legal, isso é bem interessante. E é bom pra gente ver qual que é o potencial dos Swift Charts, né? Pra gente ter uma ideia de como é que ele é. Bom, eu trouxe pra vocês aí, então a estrutura básica do Swift Chart. Pra gente criar um gráfico, a gente precisa a gente precisa chamar essa palavrinha chart aqui e abrir chaves. E dentro do chart, a gente vai colocar os tipos de gráficos que a gente vai querer. Por exemplo, aqui a gente tem um bar mark, a gente está usando, né, um for each, que passa por uma rede de dados, e para cada dado ele cria um gráfico ele cria um dado em um gráfico de barra, né? Então isso aqui ele está basicamente criando um gráfico de barra. Só que algo interessante do chart é que a gente pode diminuir um pouco essa estrutura aqui e transformar isso nisso daqui, né? O chart, ele tem meio que um for each implementado nele. Então a gente não necessariamente, se a gente for usar, então, quando a gente for trabalhar com poucos gráficos, poucas informações no gráfico, o recomendado é trabalhar assim. A gente pode fazer chart, abre parênteses, coloca nossos dados, nosso array de dados, enfim, abre chaves, a gente coloca a gente coloca nossa variável, enfim, item, ou qualquer outro nome que seja, e item in, né? Pra quem não lembra, in é a palavra-chave que a gente usa para quando a gente vai usar alguma função com algum parâmetro, né? E então esses dois códigos fazem exatamente a mesma coisa. A única diferença é que um está usando for each, o outro está usando o próprio for each do chart, assim, digamos assim. Mas você não é obrigado a fazer assim. Não é obrigado a fazer assim. Se você quiser usar for each, pode usar for each. A gente vai usar for each no nosso projeto também. Vocês vão entender porque logo mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui só uma colinha, né, de alguns tipos de gráficos que existem, só para a gente saber os que existem para caso você precise em um momento. Esse daí é o gráfico de barra e para frente a gente fazer ele, a gente precisa usar o bar mark. Então esse código aqui já cria esse gráfico aqui. A gente também tem o gráfico de linha, que a gente utiliza utilizando o line mark. Também da mesma forma, a gente abre chaves, coloca a variável e dentro aqui do line mark a gente coloca os valores para x e os valores para y. No caso, a gente coloca um ponto value porque porque o line mark, o bar mark, enfim, os gráficos eles não recebem eles não recebem um int ou um double, eles recebem um tipo específico deles. E para a gente passar um valor, a gente usa esse ponto value. Aí a primeira propriedade é uma label, um nomezinho que tu vai dar para aquele valor, e o segundo parâmetro é de fato o valor que tu vai botar. A gente também tem o gráfico de área aqui, então a gente pode também, só que a gente utilizando a palavra área mark. E algo interessante também, que geralmente a gente faz quando a gente está usando a gráfico de área, é usar o gráfico de área junto com o gráfico de linha. Então, sim, não tem problema você usar dois gráficos num gráfico só. Você pode misturar vários gráficos diferentes no só gráfico que isso vai funcionar. Nesse caso, a gente está usando um line mark junto com a area mark. Então, vocês podem ver aqui que tem a linha e embaixo da linha a gente tem também a área. Isso é bem interessante, fica bem bonitinho. A gente também tem um gráfico de dispersão, que é o point mark, que é aquele gráfico cheio de pontinhos, que nesse dados que eu trouxe não faz muito sentido usar, mas para você saber que existe, se você tiver muitos dados, vale bastante a pena usar o gráfico de dispersão. E a gente também tem um gráfico de pizza, que ele veio depois dos outros gráficos, ele está disponível a partir do iOS 17, enquanto os outros gráficos vieram no iOS 16. Então, ele também é a mesma coisa, o nome dele no código é Sector Mark, e ao invés de colocar um XY, a gente coloca um angle, um ponto value, a mesma coisa que tem os outros. A única diferença é que não é XY. E também, outra coisa, que não é um gráfico,
mas é interessante, é que a gente tem o que a gente chama de rule mark, que ele basicamente cria uma linha no nosso gráfico de referência ali. Por exemplo, a gente criou uma rule mark no Y no valor de 200. Então vocês podem ver aqui que no 200 aqui ele criou um pontilhado aqui. Isso aqui é o nosso rule mark. A gente pode também mudar o estilo da linha em si, fazer diferentes coisas com rule mark também. E algo interessante também da fazer os gráficos é que você pode mudar a escala deles. Então, por padrão, os gráficos vão, tipo, a altura máxima do gráfico vai ser o valor mais alto dele. Só que se não quiser deixar o gráfico apertadinho assim, tu pode mudar a escala usando o chart Y scale, ou chart X scale, se você quiser. Eu acho que esse existe. E usando o parâmetro domain, né? E aqui dentro do domain você passa o range dele, você passa tipo realmente a escala. No caso aqui, o gráfico, ele vai no Y, ele vai de 0 a 400, vocês podem ver aqui, ele começa no 0, ele vai até o 400. Aí agora ele não fica batendo aqui em cima no 300. E agora então a gente vai fazer um projeto juntos, rapidinhos, pra gente poder fazer esse gráfico aqui, meio que um dashboard de corrida, assim, digamos assim. Então, primeira coisa... Bom, então eu tô com esse code aberto aqui, então o que a gente vai fazer vai ser criar um novo projeto. A gente vai vir em iOS, criar um app, e o que eu vou fazer, eu vou criar um nome, vai ser... Eu vou usar aquele nome ali mesmo, Dashboard Saúde. E vou guardar nessa pasta aqui. De preferência, pessoal, não criar em nomes português, mas eu vou criar só porque é aula, então não tem problema, é só entre a gente. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar esse nome aqui. Eu vou botar também Dashboard Saúde. Opa. Dashboard Saúde. E aqui também eu vou trocar, ao invés de Content View, vai ser o Dashboard Saúde. Lembra que eu não vou me aprofundar tanto nos básicos, né? O foco dos vídeos realmente é mais nos gráficos. Aqui no View eu vou trocar para Dashboard Saúde. Eu vou deixar em tela cheia aqui pra gente. Beleza. Bom, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com gráficos. A gente tem que importar os gráficos. Então, a gente vai dar import charts. Charts é a biblioteca que a gente precisa para fazer gráficos, que nem eu expliquei antes. Então, qual é a outra coisa que a gente precisa para fazer gráficos? A gente precisa de dados, né? Então, eu vou criar uma struct separada aqui, que vai ser o nosso modelo de dados. Eu vou criar um health day. Lembrando que o nosso projeto vai ser meio que um dashboard, um resumo de corridas, né? Então a gente vai ter calorias gastas e a gente vai ter também nosso pace, que é a nossa velocidade média, mais ou menos. E essa struct eu vou conformar com identifiable. Por que eu vou conformar com identifiable? Porque quando a gente usa o for each para iterar sobre uma struct, nossa, a gente precisa que a ID tenha um ID, né? E para que a struct tenha um ID, ela precisa conformar com identifiable. Então, eu vou criar aqui o ID dela. Opa. Vou criar aqui o ID dela, que vai receber o UID. Pra quem não lembra, o UID cria um ID aleatório toda vez que uma nova struct é criada. A gente também vai ter o let day short, que vai ser a abreviação do nosso dia. Então vai ter tipo seg, ter, qua, esse tipo de coisa, que vai ser uma string. A gente vai ter a active calories, que vai ser as nossas calorias gastas. Então eu vou criar aqui uma variável também, que essa variável vai ser um double. E a nossa outra variável vai ser nossa walking pace, que vai ser também um outro double, que vai ser a nossa velocidade média de caminhada. Com a nossa struct criada, eu vou criar um state aqui, dentro da nossa struct da Vue. Vou criar um state que eu vou guardar um array desse dado aí. Por que vai ser um state, não só um array? Porque eu vou criar também um botão para mudar os dados. Então, vai ser algo dinâmico na tela, então precisa ser um state. Health Days vai ser um array de Health Day. E aqui a gente vai criar cada dia. Eu vou criar aqui rapidinho, eu corto pra vocês e vou mostrar como é que vai ficar. Tá, beleza, pessoal. Eu criei aqui nosso array de dias da semana aqui, com os dados, cada um. Então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada um com seus dias, cada um com suas calorias e com seus pace. Então, beleza. Opa, eu esqueci de fechar o array aqui. Beleza, fechamos o array, agora tudo certo. Eu vou criar também umas outras variáveis que a gente vai usar aqui para nossa view. A primeira delas vai ser vou criar uma constante let calorie go, que vai ser nosso objetivo de calorias. Aqui no caso eu vou botar um valor, vai ser um double, vou botar tipo um 500. Outra variável também, vou criar um state dessa vez, que vai ser um state var selected day string. Então
a gente já vai entender para que a gente vai usar isso. Mas por enquanto eu vou deixar como string opcional. Isso aqui vai nos ajudar a quando a gente clicar num dos valores, destacar ele. E também eu vou criar uma variável computada dessa vez, que vai ser o selected day, que ele vai ser, aí sim vai ser o nosso health day. E aí aqui vai ser o nosso health days ponto first, onde vai ser, a gente vai pegar o primeiro, onde vai ser o health days, o primeiro onde o valor ponto short ponto, assim, primeiro onde o short name, o day short, né, for igual ao selected day string. Então, toda vez que a gente for usar o selected day, ele vai sempre procurar na nossa rede de dias e ver qual dos dias tem o mesmo nome que o nome, que é a nossa string de dia selecionado. Vai fazer mais sentido depois que a gente implementar isso, mas por enquanto podem deixar feito aí. Aí agora a gente fez todas as variáveis que a gente precisa. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai apagar esse conteúdo aqui dessa VStack. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa VStack com alignment para a esquerda, né, ou como seria ponto leading. E eu vou criar um título também. Vai ser um text. E aqui vai ser eu vou criar tipo resumo semanal. Que vai ser uma fonte de large title, ponto large title. Vai ser um ponto large title e a princípio é isso. Opa, esqueci de fechar os parênteses, perdão pessoal. Ponto large title. Isso, eu vou deixar ponto bold também. E aqui também vou criar um frame. E o widget com a largura vai ser a largura máxima, né? Max widget. Vai ser infinita com alignment também para esquerda. Aí, tudo certo. Então agora o que a gente vai fazer? Pra gente não ocupar muito espaço nessa nossa struct aqui, eu vou criar uma extensão dela. Então, extension, dashboard saúde. E aqui dentro a gente vai fazer a nossa variável, que vai ser o nosso chart view. Opa, escrevi errado. Que vai ser o nosso chart view. E a gente vai retornar uma view também. E é aqui que a gente vai começar a fazer a arte, né? E aqui a gente vai começar a fazer o gráfico. Eu quero todos os gráficos. Então, aqui a gente vai fazer, que nem eu falei, a gente escreve chart e abre chaves. Por que eu não vou usar o chart incluso com o for each, né? Que nem eu mostrei pra vocês o exemplo. Porque eu vou usar um rule mark. E se eu usasse o rule mark e usasse também o chart com o for each incluso, a gente criaria vários rule marks. E a gente não quer isso porque não faz sentido criar mais de um. Então eu vou criar um rule mark aqui e aqui embaixo eu vou criar o for each. E vai mostrar pra vocês. Já mostro pra vocês. Então eu vou criar um rule mark na posição Y, que vai ter na posição calories go. E aqui também a gente vai fazer alguns estilos. Eu vou criar um line style, stroke style. E aqui eu vou botar um line widget de 2. Então essa vai ser a grossura da linha. E o dash vai ser nosso pontilhado, né? Vou deixar 5 aqui. Além disso também eu vou mudar a cor dela. Então vou deixar um foreground style de gray. Ponto opacity, vou deixar ele um pouco mais clarinho. Pessoal, esqueci de mudar aqui. Não é Y, não é só botar o valor, a gente tem que botar o ponto value. Por que é ponto value, né? O que a gente está botando? Esse aqui é basicamente um plottable, né? É um plottable value, ponto value. É isso que a gente está fazendo no projeto dos anos. Então a gente vai botar um value, aqui eu vou botar aqui meta, e aqui o valor vai ser o calorie go. E a gente vai botar do que é 500. Eu já vou deixar aqui o chart view para vocês verem como vai ficar. Vou deixar aqui, ó, chart view. Ó, por enquanto está gigante, mas a gente pode ver que já criou a nossa linha ali no mais ou menos 500, né? Então eu vou até botar aqui um frame para o nosso gráfico não ficar gigante. Eu vou deixar uma altura de 350 e um width de 350 também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso for each, então. A gente vai chamar o for each e a gente vai passar por todos os nossos dados no array de dados, né? A gente vai passar na nossa semana. Eu vou data. Eu vou botar, não posso usar data, né? Eu vou botar item. O item ele representa cada dia. Então ele vai pegar aqui, ele vai passar pela segunda, depois ele vai passar pela terça, pela quarta, enfim.
E cada um desses dias vai ser um item. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o area mark. Vou criar um area mark, um valor x, e vou botar um value. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar o dia da semana vai ficar no eixo x, eu vou botar aqui dia, e aqui a gente vai botar o item ponto day short. Então isso aqui vai ficar no eixo x, e no eixo y a gente vai botar os nossos valores, né? Nossas calorias, nosso pace, né? Nosso valor de pace. Então eu vou botar aqui, nosso pace vai ser o nosso item ponto walking pace. Então, eu não botei vírgula aqui, tá? E então a gente já tem aí o nosso gráfico diário, só que ele tá meio caidinho ainda. Por que ele tá meio caidinho? Porque a gente tá usando calorias, né, que é tipo na base de centenas, e o walking pace tá aí nos valores tipo assim, 3, 5, então tipo assim, é muita diferença. Então o que eu vou fazer aqui? Pra ficar mais bonitinho no gráfico, eu vou multiplicar o pace por 100. Agora ele fica mais visual, ele fica mais claro de se enxergar, né? Então eu vou deixar ele por 100, só por questões de estética mesmo. Mas isso aqui serve da mesma forma. E também vou criar um line mark logo abaixo do area mark, que nem eu mencionei pra vocês que a gente faz. A gente usa o line mark junto com o area mark para ficar bonitinho. Então aqui no caso vai ser a mesma coisa que em cima. A gente vai deixar no x, vai ser no eixo x, a gente vai criar a gente vai deixar os dias. E a gente vai botar o item .short day short no caso, né? E no eixo y a gente vai ter o nosso valor de pace, vai ser o item .walking pace. Aí aqui também eu vou deixar, eu vou mudar a grossura da linha, line style, stroke style, line width, eu vou deixar ela tipo 5, só pra mostrar pra vocês, eu esqueci de colocar o line mark vezes 100 também, então agora tá direitinho aqui. Então esse é o nosso gráfico pro pace, né? Mas agora a gente vai criar o gráfico, então eu vou deixar um comentário aqui. Esse aqui foi o nosso pace. Agora aqui embaixo a gente vai criar o nosso gráfico para as calorias gastas. Então, calorias. E qual gráfico que a gente vai criar para calorias? Eu vou criar um bar mark. Então, é o gráfico de barras, né? Bar mark, que nem eu mostrei para vocês, a gente vai botar os valores do eixo X e do eixo Y. No eixo X, no eixo X a gente vai botar os dias, né? Então, vai ser o mesmo esquema. Vai ser, a gente vai botar o nome dele, a nossa label vai ser dias, dia, quer dizer. E a gente vai botar o valor, que vai ser item.dayshort. E no eixo Y desse bar mark, a gente vai colocar a gente vai colocar o nosso valor de calorias gastas. Então eu vou botar aqui calorias, e aqui vai ser item.activeCalories. E a gente pode ver que já está criando forma aqui, né? Agora a gente vai botar o fundo, a cor de fundo, nossas barras. Só que agora eu vou fazer algo interessante. Eu vou colocar um fundo condicional. Como é que isso vai funcionar? Eu vou botar aqui, então vai ser o se item ponto calorias gastas for maior ou igual a nosso objetivo de calorias, ou seja, se naquele dado tiver mais de 500 calorias gastas, a gente vai botar o fundo verde. Color.green.gradient. Se não tiver mais 500, a gente vai botar uma outra cor que vai ser laranja. .gradient. Ó, a gente pode ver que mudou, né? Já ficou bem legal, a gente consegue ver visualmente o que cada coisa é, e cada coisa mudou. E eu acho que eu vou fazer uma mudança aqui no area mark. Eu vou deixar ele com fundo diferente. Foreground style. Eu vou botar um linear gradient de colors. Vai ser blue. Blue. Opacity 0.3 até clear. O starting point vai ser top e o end point vai ser bottom. Opa. Bottom, né? Bottom. Só pra ele ficar um pouquinho mais clarinho, tá, gente? Deixa eu ver, eu vou deixar 1.5.
2.5 foi melhor. Beleza. Então, beleza, a gente já fez nossas barras, a gente fez a nossa barra e a gente também fez a nosso gráfico diário. Eu vou deixar aqui um ponto corner radius e vou botar tipo 8 pro gráfico ficar mais redondinho. E aí agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente meio que tá com o gráfico pronto já. Esse aqui é o nosso gráfico. Só que eu vou fazer uma outra coisinha legal também, que eu falei que eu ia fazer um negócio dele mudar a dinâmica, fazer um botão para mudar, né? Então eu vou criar uma função logo aqui embaixo. Deixa eu ver onde é que termina esse aqui. Termina aqui, né? Então eu vou criar uma func que é getRandomData, que ele vai pegar então o nosso health days, ele vai aplicar um healthdays.map e o que a gente vai fazer então, a gente vai pegar e vai criar para cada um, a gente vai criar um novo para cada um a gente vai criar um novo health day. Então, day construct vai ser day in. Então, para cada dia, a gente vai criar um novo health day com o mesmo nome do dia antes. Day short. Aqui vou criar um double.random de 150 até 950. E o nosso walking pins também vai ser um double.random, só que de 3 até 6. E a gente pode criar um botão aqui. Eu vou criar aqui nosso. Esse aqui eu vou criar a nossa struct principal mesmo. Eu vou botar aqui embaixo, vou criar um botão. Que ele vai ter ele vai chamar a nossa função de get random data. E aqui nosso botão ele vai ter um text de simular, gerar novos dados. Esse aqui eu vou deixar um spacer também para dar um espaço. Aqui também vou deixar um spacer. Aí beleza, ficou. Aqui embaixo, se eu clicar, ele muda os dados toda hora. Acho que uma coisa que a gente pode fazer também é colocar botar aqui no get random data, botar um with animation. .spring response 0.6.6 e a gente coloca aqui dentro o with animation. Então isso só a gente ter feito esse with animation, provavelmente aqui vai mudar. Vai ficar bem mais bonitinho, né, essa transição entre os dados. Então a gente pode ficar gerando dados aqui infinitos e a gente pode ver que ele vai mudando o gráfico de acordo com os novos dados. A última coisa que a gente vai fazer agora vai ser a função de selecionar, né? De selecionar selecionar algum dado específico do gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou botar um texto embaixo. Então, if let selected the string. Então, se tiver algum dia selecionado, a gente vai ter um texto aqui. E já botou. Se não, vai ter outro texto que vai ser aqui, ó. Clique em um dado para ver mais do gráfico. Aliás, aqui eu vou deixar o selected day. Sim, então se selected day existir, aqui a gente vai botar então dia selected day.short day short. E aqui eu vou botar uma barra vertical. Calorias. Calorias. Eu vou botar aqui então contra barra selected day.active calories. Então se a gente selecionar um dia, ele vai aparecer aqui, senão ele vai mostrar esse clique em um dado de um gráfico para ver mais. Como é que a gente faz para selecionar um dado de um gráfico? Para a gente fazer isso, a gente tem uma propriedade
do próprio gráfico, que é o chart. Deixa eu achar aqui. A gente tem uma propriedade do próprio gráfico, que também é bem interessante, que é o chart X selection. Que vai ser o value. Isso aqui nos permite fazer? Isso nos permite, quando a gente selecionar algum desses dados, quando a gente clicar aqui, ele vai pegar o valor de x. Então, quando eu clicar nesse, por exemplo, se eu clicar nessa barra aqui, ele vai pegar o valor que está embaixo, vai pegar o valor do eixo x, que é a segunda. Se eu clicar aqui, vai pegar o valor do eixo x, que é a quinta. Então, e vai atribuir alguma variável. E essa variável vai ser o selected string. Daí, toda vez que o selected string mudar, a variável computada também vai mudar. Então, ela vai começar a passar a existir. E quando eu soltar o select string, ó, já até tá funcionando aqui, ó. Terça-feira, caloria 620. Só a gente tem que formatar esse número. A gente já vai formata. Então a gente consegue visualizar ali direitinho. Terça-feira, calorias. Mas o que a gente pode fazer para indicar mais que a gente está de fato mexendo aqui, né? Tipo, que a gente vê ali em cima um valor, mas a gente não vê nada acontecendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nosso parmark e eu vou deixar uma opacidade dinâmica, né? Uma opacidade condicional. O que a gente vai fazer aqui então? Se a nossa barra, se o nome, se aquela, se a nome daquela barra, se o dia daquela barra for igual ao dia que está selecionado, ou se se não tem ou se não tem nenhum dia selecionado, for igual a nil, então tudo vai ficar no máximo de opacidade. Se não, vou deixar tipo 0.3 de opacidade. Isso que vai fazer então? Então, se o dia selecionado for igual ao dia que a gente clicar, ou se nenhum dia estiver selecionado, a gente vai deixar a barra como a opacidade máxima. Se o dia não for selecionado, se o dia não for igual ao dia selecionado, então ele vai cair nesse caso aqui de ficar 0.3. Então se a gente clicar aqui, a gente já pode ver a opacidade caindo. Então a gente pode ver aqui cada valor. Quando a gente clica, o resto fica opaco. Opaco não, né? Fica mais clarinho. Vou formatar o texto lá de cima, eu vou deixar esse aqui, select active calories. Vou deixar um int em volta dela. Vamos ver se isso resolve. Resolveu. 800. Dia sexta-feira, 500 calorias. 800, 620, 300. Se a gente tirar novos dados, a gente vai estar girando novos dados. A gente pode clicar para ver, visualizar. E acho que no geral é isso, pessoal. Acho que então a gente conseguiu fazer um projetinho bem bonitinho, bem legal. Aí, pessoal, só para mostrar pra vocês, eu esqueci de colocar o line mark vezes 100 também. Então agora está direitinho aqui. A gente tem nosso gráfico subindo e descendo. A gente pode selecionar um dia. E os outros dias a gente consegue ver lá em cima as informações. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo vídeo. Esse foi o nosso vídeo sobre Swift Charts. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, podem comentar, deixar nos comentários. E eu vejo vocês no próximo. Deem like e se inscrevam. Só para mostrar pra vocês, eu esqueci de colocar o line mark vezes 100 também. Então agora está direitinho aqui.
só pra mostrar pra vocês, eu esqueci de colocar o line mark vezes 100 também. Então agora tá direitinho aqui. A gente tem o nosso gráfico subindo e descendo, a gente pode selecionar um dia, e os outros dias a gente consegue ver lá em cima as informações. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo vídeo. Esse foi o nosso vídeo sobre Swift Charts. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, podem comentar, deixar nos comentários. E eu vejo vocês no próximo. Deem like e se inscrevam.